Olá, na nossa aula de hoje em Fábrica de Ortografia, vamos aprender como que esse tijolo chamado vocábulo é formado, quais são os insumos que vão montar esse tijolo e você vai aprender como se estruturar para nunca mais errar a questão de ortografia na sua prova de concurso público. Então, vamos ao que interessa, vamos lá! E aí, tudo certo? Hoje a gente vai encarar a ortografia de um jeito diferente. Sabe, em vez de ver como um bicho de 7 cabeças, vamos pensar nisso como uma fábrica. É isso, uma fábrica onde a gente vai construir, tijolo por tijolo, o conhecimento para gabaritar qualquer questão de concurso. Fala a verdade. Para quem está na luta dos concursos, a quantidade de regra, de exceção, de pegadinha, às vezes parece isso mesmo, né? Uma muralha gigante e intransponível. Muita gente até desiste, acha que não dá. Mas e se o nosso plano não for pular a muralha? A nossa ideia é exatamente essa. Em vez de tentar escalar, a gente vai desmontar essa muralha. Com calma. E com cada peça, com cada tijolinho, a gente vai construir uma base de conhecimento bem sólida. Uma construção que vai segurar a nossa aprovação lá na frente. E claro, toda obra precisa de um bom engenheiro, certo? O nosso guia nessa construção é o professor Giovanni Dias, o nosso mestre construtor. Todo esse nosso papo, toda essa análise é baseada na forma prática e inteligente que ele usa para ensinar ortografia. Beleza, todo projeto precisa de uma planta, de um plano. E o nosso não seria diferente. Vamos dar uma olhada em como vai funcionar a nossa fábrica. O nosso processo tem 5 etapas bem claras. Primeiro, a gente pega a matéria-prima, a nossa argila. Depois, a gente usa os moldes para dar o formato certo às palavras. Aí vem a queima, que é a prova de fogo da acentuação. Depois, claro, controle de qualidade com questões de verdade. E no final, a gente pega o manual do mestre. Preparados? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos entender a nossa argila. Ortografia, lá na origem da palavra, significa escrita correta. Simples assim. É a nossa base, o material bruto com o qual a gente vai construir tudo. Sem uma argila de qualidade, a construção toda desmorona. E o que tem dentro dessa argila? São esses pontos aqui que a gente vive tropeçando. Saber se é com S ou com Z, J ou G, dominar o uso do hífen, a acentuação e, claro, resolver aquelas dúvidas clássicas tipo os porquês, a diferença entre mal e mal, tudo isso aqui forma a nossa base. Ok, já temos a nossa matéria-prima. Agora é hora de ir para a segunda etapa. Usar os moldes. E aqui o foco são aqueles formatos de palavras que são armadilhas clássicas de concurso. Começando com um clássico dos clássicos. Aqui tem um macete de ouro, aquele que salva na hora do desespero na prova. Pensa assim, mal com L é o oposto de bem com E. Mal com U é o oposto de bom com O. É só trocar na frase. Ele se sentiu bem, então é mal com L. Ele é um homem bom, então é mal com U. Simples, né? Depois dessa não dá mais para errar. Agora, olha só que perigo. A mesma pronúncia, mas 3 jeitos de escrever e 3 significados completamente diferentes. Sessão com 2 S's lembra tempo, um intervalo. Pensa na sessão da tarde. Sessão com C é uma parte, uma divisão, tipo a seção de roupas. E sessão com C no início e C depois vem do verbo ceder, de passar algo para alguém. As bancas de concurso simplesmente adoram essa confusão. Chegamos na terceira etapa, a queima. É aqui que o nosso tijolo vai para o fogo para ficar forte de verdade. Para a gente, essa prova de fogo é a tal da acentuação gráfica. É uma parte mais técnica, mas que é fundamental dominar. Para entender uma das regras de acentuação mais importantes, a gente precisa saber rapidinho o que é um hiato. É bem simples, na verdade. É só quando 2 vogais ficam juntas na palavra, mas na hora de separar as sílabas, cada uma vai para um lado. Olha o exemplo. Sa-u-de. O U se separou do A. Isso é um hiato. Guarda essa informação porque ela é a chave para o próximo passo. E aqui está a regra de ouro, direto da análise do professor. Se a gente tem um I ou um OU formando um hiato e essa é a sílaba mais forte da palavra, então, pronto, ela ganha um acento. É o que acontece em saída ou faísca. Essa é uma das regras mais cobradas em provas, pode apostar. E aqui está a maldade que as bancas de concurso fazem. Pura maldade. Olha só. Caíram. E homicídios. As duas têm acento no I, certo? Mas o motivo é totalmente diferente. Caíram é acentuada por causa da regra do hiato, que a gente acabou de ver. Já homicídios tem acento por outra regra, porque é uma paroxítona que termina em ditongo.
Uma questão pode muito bem dizer que a regra é a mesma para as duas. E aí quem não dá atento, dança. Muito bem. Chegamos na parte mais importante da nossa fábrica, o controle de qualidade. É hora de pegar os nossos tijolos e testar de verdade, com questões reais de concurso para ver se a nossa construção está firme mesmo. Vamos analisar essa questão aqui da IBFC que testa 3 coisas de uma vez só. A frase é: o comportamento, espaço 1, daquele profissional me surpreendeu. Ele já faltou a 3, espaço 2, terapêuticas, pois, espaço 3, a um parente enfermo. Vamos ver as opções. Qual delas preenche tudo direitinho? Pensa um pouco aí. Vamos quebrar a questão em partes. Primeiro, antiético. É tudo junto. A nova regra do hífen diz que quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente, a gente junta tudo. Segundo, sessões terapêuticas. Isso é um período de tempo, então se escreve com 2 S's. E por último, o verbo assistir. No sentido de ajudar, de prestar assistência, ele não precisa da preposição a. Ele assistia um parente. Portanto, a resposta correta é a letra A. Deu para perceber? A questão misturou regra de hífen, grafia de palavra e regência verbal. Vários dos nossos tijolos em um teste só. É por isso que dominar cada detalhe faz toda a diferença. Vamos para mais um teste. Agora, uma da FGV com estilo um pouquinho diferente. O desafio aqui é achar a única alternativa em que as 2 palavras estão escritas do jeito certo. Sem frase, sem contexto. É para testar a memória visual mesmo. Vamos dar uma olhada nas opções. Qual delas está 100% correta? E a resposta certa é a letra C. Escombros e esplendor com S estão perfeitas. Muita gente escorrega em esplendor, achando que é com X. As outras alternativas têm erros bem comuns que as bancas amam. O certo é privilégio, não privilégio, e pretexto com X no final e não pretexto. São detalhes que derrubam muita gente boa. Ufa! Chegamos à nossa última etapa. Nossos tijolos foram fabricados, moldados, queimados e testados. E agora? Como a gente continua a construção e faz a manutenção? É a hora de abrir o manual do nosso mestre construtor. As estratégias aqui são simples, mas muito, muito poderosas. Primeiro, leia. Leia muito. Quanto mais a gente lê material de qualidade, mais o nosso cérebro fotografa o jeito certo de escrever. Segundo, use o dicionário. Sem vergonha, sem medo, é uma ferramenta e das boas. E terceiro, pratique. Anote as palavras difíceis, crie frases com elas, escreva à mão, isso ajuda a fixar o conhecimento que nem supercola. E olha, essa frase do professor resume tudo perfeitamente. Quem foi que inventou essa história de que dicionário é pai dos burros? Pelo contrário, o dicionário está aí para ser usado. A nossa língua é complexa pra caramba, e ter uma ferramenta para ajudar é sinal de inteligência, não de falta dela. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de todo esse nosso processo na fábrica, desde pegar argila até o teste de qualidade, qual é o tijolo da sua muralha que ainda está meio bambo? É o hífen? É a acentuação? É a diferença entre umas palavras e outras? Identificar esse ponto fraco é o primeiro passo para continuar construindo.